Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Acorda, que a vida passa. Eu já não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, não tô de caô. Muito mais conteúdo. De volta ao meu sertão. Só notícia boa. Programa Polícia Cidadã. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Quer Saber? Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Blitz Digital. Na rota do rock. Questão de segurança. Panorama Político. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Barbearia Inova, um lugar exclusivo em Brasília para homens de personalidade e bom gosto. Na Barbearia Inova você conta com serviços privilégio, estrutura de alto padrão e os profissionais mais renomados da cidade. Águas Claras, Avenida das Castanheiras, Rua 36 Norte. Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. Você escuta agora na Rádio Federal o programa Ping Pong, entrevistas, bate-rebate e as principais notícias sobre tudo que acontece na capital. Apresentação, Fred Lima. Olá, família Rádio Federal, boa noite. Brasília, 11 de junho de 2018, 18 horas e 4 minutos. Esta é a 8ª edição do programa Ping Pong. No último programa, entrevistamos a cúpula do PSOL-DF. Hoje vamos entrevistar o Partido Republicano Brasileiro, o PRB-DF. Então, Araújo, boa noite. Como foi a semana? Oi, Fred. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Ping Pong aqui pela Rádio Federal, que é do jeito que você curte. A semana foi maravilhosa. O fim de semana foi excepcional e eu espero que você tenha uma boa notícia aí pra me dar, por favor, tá? É verdade. Olha, a primeira coisa que eu queria comentar antes da gente entrar aqui nas principais notícias do dia é o jogo do Brasil com a Áustria. O que você achou do jogo? Você assistiu? Vou confessar que eu não assisti, cara. Não assistiu? Não consegui assistir. É. Eu assisti, assim, a seleção tá bem, viu, Idovan? Tá bem, o Neymar tá surpreendendo, né? Ele vem agora de uma recuperação, né? De uma cirurgia e fez um golaço. Golaço eu vi. O golaço, é. E aí, sabe, Idovan, eu sei que a mídia um pouco paga pau pro Neymar, mas também tem aquele torcedor que tem mágoa do Neymar, né? Principalmente quando ele jogava no Santos, exato. Ah, sim. E assim, esse papo de dizer que é contra a Áustria, porque antigamente era assim, né? Que tava funcionando, né? O Neymar tava no Santos, aí dizia, quando for pra Europa eu quero ver ele dar um drible desse aí, um jogador europeu. Quero ver ele fazer um gol desse. E o cara faz gol, o cara é bom de bola, não adianta dizer que não, o cara é bom. Olha, vale lembrar que em 1994 o Romário ainda não tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, né? Ele foi eleito naquele ano de 1994. E o Neymar tá aí com a idade aproximada. Se não me engano, Idovan, o Romário tinha 26 anos também, ou 27, uma coisa assim, 94. Por aí, acho né? que é uma idade aproximada. Vou até pesquisar isso aqui agora. É, claro, era um excelente jogador, né, do Barcelona, jogava muito. Então, assim, essa história de dizer que o Neymar é ruim de bola, meu amigo, desculpe, mas não é isso que a gente vê, né? Não é. Não é isso. Agora sim, a seleção jogou muito bem, né? Eu acho que a primeira fase vai ser tranquila. Concordo. Né, na Copa, eles já estão lá na Rússia. E o que vai pegar mais são as oitavas, né? Porque parece que corre o risco do Brasil pegar a Alemanha ali já. Já de cara?
ali o negócio vai ser feio, entendeu? Não faça isso. Corre esse risco. Mas parece que é só se a Alemanha ficar em segundo lugar do grupo. É, né? Aí o Brasil primeiro, aí pega. Mas eu acho que a Alemanha vai ficar em primeiro lugar no grupo, né? Tomara. E se for pra final com o Brasil, que repita 2002, né? Quando o Brasil ganhou. 2002, lá atrás. Lá no longínquo 2002. Porque 2014 não dá. Não dá não. Olha, agora essa seleção que o Tite montou, ela é uma seleção que a gente vê assim que o conjunto fala mais alto que as individualidades. Entendeu? Assim espero, Fred, é verdade. O conjunto fala mais alto. E o que vence futebol, meu amigo, não é a centroavante artilheiro. Maradona era craque em 78 já. Mas sozinho não dá pra jogar, 82, né? Aliás. Craque é tudo e a Argentina só foi ganhar a Copa em 86. Sozinho não dá. Aquele time de 86 da Argentina foi o conjunto também que era bom. Não era só o Maradona, não. Exatamente. E eu espero que a seleção, a gente pelo menos chegue aí à semifinal, tá? Vamos, tenha fé. Aí. Ó, pessoal, quem estiver ouvindo aqui, eu vou fazer um comentário agora. Eu até botei lá no meu feed de notícias do Facebook. Não vamos misturar alhos com bugalhos. Uma coisa é política, outra coisa é Copa do Mundo, meu povo. Copa do Mundo é outra história. Se você ficar torcendo contra a seleção pra querer atingir o Michel Temer, pra querer atingir o governo, então, sinceramente, isso pra mim é... Desculpa, esfarrapada, entendeu? É você querer identificar que tudo é culpa do governo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, relaxa. Verdade. E Dovan, como que a gente faz pra ouvir a rádio? Boa pergunta, Fred. A primeira coisa a se fazer é curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Rádio Federal. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece conosco aqui. Você pode participar mandando seu WhatsApp pra gente aqui no 61 Brasília, 98554-1163, 98554-1163. Na nossa fanpage também a gente tá fazendo uma live diretamente aqui dos estúdios da Rádio Federal. Você vai ver por que o Fred hoje veio uniformizado de Correios. Então entra lá, você vai verificar isso, né? E também, claro, você pode ouvir o programa baixando o nosso app. O aplicativo da Rádio Federal você encontra para iOS ou para Android. Então procura a Rádio Federal na Google Play ou na Apple Store e leve a Rádio Federal para onde você quiser. Estamos ao vivo. E Dovan, você não é o primeiro que diz isso, viu? Toda vez quando eu uso essa camisa aqui da Polo Year, que o pessoal fala, olha aí o correio aí, ó. O correio. Eu ativei a curiosidade da galera aqui para eles procurarem a live. É isso aí. Olha, Dovan, deu no Metrópolis. Articulação ligada à FHC, na verdade é uma notícia do Estadão, né? Opa. Que o Metrópolis replicou. Articulação ligada à FHC vê Marina como alternativa. Integrantes do Centro Democrático avaliam 3 nomes. A ex-ministra do Meio Ambiente, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Álvaro Dias, do Podemos. Olha, eu acho que, na minha opinião, a candidatura do ex-governador, do ex-governador, então só se ele fosse, né, governador, como ele é ex, então é ex mesmo. Do ex-governador Geraldo Alckmin, do governador de São Paulo, eu acho a candidatura dele, viu, Dovan, tá com risco de não decolar, e o Dória tá ali vindo pelas beiradas, tá? Será que o Dória vem? Eu apostaria que o Dória pode vir e ele vai tirar voto, sabe de quem, Dovan? O Dória? Jair Bolsonaro. O Dória atinge o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. É uma excelente disputa. Por quê? Porque ele tem essa visão mais assim do enxugamento da máquina pública, o que o Bolsonaro defende, né? Sim. Só que o Dória, ele tem um perfil mais moderado, ele não tem aquele perfil mais incisivo, né, do Bolsonaro, né, que tem declarações polêmicas. O Dória é polêmico. O Dória, ele é um gestor, né? Tá pré-candidato ao governo de São Paulo, mas tudo pode mudar. Política é fotografia do momento, meu amigo. Agora a gente tira, o céu tá nublado. Amanhã a gente tira, o céu tá ensolarado. E Marina está aí também pra vir, né? Pode compor a chapa nesse grupo aí que eles estão montando. Corre o risco aí, porque ela está melhor nas pesquisas que o Alckmin. Então, corre risco aí do PSDB, se o Dória não quiser vir a candidatura à presidência, se não for o Alckmin, o PSDB apoiar a Marina Silva, viu, ali. Só que o problema da Marina, o Idovan, é que ela parece esse Rubinho Barrichello, aquela pessoa que chega, quando vai chegar, não consegue, entendeu? Não consegue subir ao pódio. Esse é o problema da Marina Silva desde 2010. São 2 campanhas aí que ela, infelizmente, eu até assumo isso publicamente, já disse isso no meu Facebook, eu votei na Marina em 2014. Foi, né? Votei na Marina, acho que ela é uma mulher honesta. Mas foi do PT. Gente, vamos parar com essa bobagem. A corrupção é partidária, a corrupção está em todos os partidos, que isso aí não existe, entendeu? Isso não existe. Ela foi do PT, ela tá na rede, eu acho que é uma mulher honesta, assim, entendeu? É um dos bons quadros que sobrou
do antigo PT, é a Marina Silva. O que me deixa só chateado, de certa forma, é que a Marina só aparece nesse ano, né? Acho que, sei lá, nos últimos 3 anos ela se esconde num mosteiro e não só aparece mais. agora. E ela é vice, ela tem a vice-liderança no ranking com maior seguidores virtuais. Em primeiro lugar está o nosso amigo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele enxergou isso aí mais cedo que ela até. Ele tem 7,8 milhões de seguidores, né? É verdade. Olha, e dou outra notícia aqui. Deu no Estadão, Planalto diz que não irá comentar a reprovação recorde de Michel Temer. Oi. Né? Segundo a pesquisa que fizeram aqui, deixa eu ver aqui, o estudo... Fizeram uma pesquisa, Idovan, que aponta que o Temer tem 82% de rejeição. 82? 82% de rejeição aqui. Tá aqui. Eu acho que é o o governo maior, né? dele de reprovação, aliás. Consideram o governo dele ruim. É o maior de todos. É o presidente mais impopular da história, né? Da história política brasileira, é o presidente Michel Temer. Infelizmente, isso aqui é uma notícia ruim, por quê? Porque ele veio simbolizar um governo que poderia, digamos assim, recuperar, né, o país em todos os sentidos. Porque não adianta, Idovan, crescer um dígito na economia, entendeu? Um dígito na economia e o desemprego tá aí batendo recorde, né? Não adianta isso, gente. Ó, crescimento econômico tem que ter distribuição de renda. Concordo. E o Temer, tudo bem, ele pegou um cenário muito ruim, né? Já vinha ali já do primeiro mandato da Dilma, que o país cresceu pela primeira vez abaixo da média da América Latina, economicamente, desde o primeiro mandato da Dilma. Então, a economia do Brasil nessa década aqui, infelizmente, é a década perdida, como foi nos anos 80, sabe? A década perdida, literalmente, ouvinte, perdida. Concordo. Esperamos que na próxima década aí a gente possa repetir os anos 2000, né, que foi uma era de grande prosperidade da economia mundial. Mas olha, Idovan, por que eu acho que é uma notícia assim, que não é boa essa notícia? Porque mostra a insatisfação do povo brasileiro, entendeu, com o atual presidente. E esse atual presidente, ele teria que ter repetido Itamar Franco. Itamar Franco... Como assim? O governo de transição, Idovan. Itamar foi com um governo de transição também, entendeu? Ele deveria ter repetido Itamar Franco. O que Itamar Franco fez? Pegou o maior período de hiperinflação no país, que veio ali já com a era Collor já. Itamar foi lá, montou uma equipe econômica e lançou o Plano Real e resolveu, né, matou a hiperinflação que pesava no bolso do brasileiro. Então, o Temer e Itamar, não dá pra comparar Temer e Itamar. Temer poderia ser o Itamar 2, infelizmente não. Não deu certo, né? Tá sendo, Olha, Idovan, saiu também aqui na Folha de São Paulo. PF se aproxima do checkmate no presidente mais impopular da história. Eita, essa Leandro Colom, esse Leandro, o jornalista que fez. Quem é o presidente mais impopular da história? Polícia, quem é, né? Polícia fecha ponta sobre reforma na casa de filha de Temer e deve concluir inquérito. Idovan é outra coisa que eu acho que a gente pode pegar pro presidente, tá? É suposição, não tô afirmando aqui porque eu não sou policial, eu não sou investigador, isso pode pegar pro presidente Michel Temer, Idovan. É verdade. Essa questão aí da reforma na casa da filha dele, isso aí a gente pode ter surpresas aí. Vamos aguardar. Idovan, a gente já tá com um dos convidados aqui no estúdio, vamos para um pequeno intervalo aí, vamos voltar em seguida, né? Fique ligado aí porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio Federal. Do jeito que
Fred Lima. Rádio Federal. Academia Body Company, muito mais que um local para a prática de exercícios físicos. Nosso trabalho é estimular a sua qualidade de vida, melhorar a saúde e cuidar da forma física e mental. Um ambiente agradável com professores capacitados e atentos às suas necessidades. A Body Company é um conceito inovador em termos de atividade física. Faça-nos uma visita. Quadra 205 Águas Claras, próximo ao Pão Açúcar. Academia Body Company. Nosso objetivo é que você atinja o seu. Radiofederal.com.br. Estamos de volta, 18 horas e 19 minutos. Participe pelo WhatsApp mandando a sua pergunta para 985541163. Repetindo, 985541163. Para ouvir, baixe o aplicativo na iOS da App Store e no Android, o Google Play. Ou pelo site radiofederal.com.br. Oi? Correto, perfeito, Correto, mole, fácil. Fácil. Isso. Olha, o entrevistado de hoje é o Partido Republicano Brasileiro da Capital, o PRBDF. Boa noite, deputado Júlio César. Um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Obrigado por ter reservado um espaço aí na sua agenda. Claro, é um prazer enorme poder estar aqui com você, Fred, e também nosso amigo Idovan Araújo. Opa, tô aqui. Aqui na Rádio Federal. E para cumprimentar todos os seus ouvintes. Estamos preparados aqui para o ping-pong, justamente com o nosso presidente, né, Vanderlei Tavares, e daqui a pouquinho também o deputado Rodrigo Delmas chegando aqui conosco. É isso aí. Boa noite, presidente Vanderlei Tavares. Obrigado por ter disponibilizado aí também um tempinho aí na sua agenda. Boa noite, Fred, e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês aí nesse programa. Estamos aqui para colaborar aí com as informações nessa política de Brasília. E espero que tenhamos aí um programa criativo, um programa cheio de informações. É isso aí. Deputado Júlio, o senhor foi líder do governo Hollenberg, né, Rodrigo Hollenberg. No entanto, o seu partido apoia o deputado a pré-candidatura do deputado Exalci Lucas, que é ferrenho opositor do governador. A mudança de postura do PRB foi por discordar dos rumos do governo ou por conta da rejeição do chefe do Buriti? Essa mesma pergunta eu quero perguntar depois também para o presidente Vanderlei. Olha, é importante ressaltar que a gente se tornou líder do governo Rodrigo Hollenberg logo após a saída do deputado Raimundo Ribeiro, e lá nós permanecemos por 1 ano e 3 meses. E depois a gente continuou na base, e até o mês de abril, né, dia 5 de abril, nós então declaramos uma independência ao governo Rodrigo Hollenberg, até porque o grande, né, índice de rejeição dele ao longo do tempo só vem aumentando e não diminuindo. E nós sempre falávamos com ele que a nossa sequência, né, no nosso apoio ia no momento em que ele começasse a virar o jogo. Infelizmente ele não conseguiu virar o jogo, e nós estamos conversando. Ainda não está nada definido que nós iremos apoiar o deputado Exalci. Apenas nós temos uma conversa entre alguns partidos, mas ainda não é definitivo esse tipo de apoio. Nós estamos ainda conversando, até porque nós temos também um pré-candidato dentro dessa composição ao governo, que é o nosso presidente Vanderlei Tavares. Então ainda não é certo, mas o certo mesmo é que nós estamos numa linha de independência, e temos visto, né, o governo realmente com alto índice de rejeição. Então foi tudo falado com ele, assim, digamos, na frente dele, assim, não houve algo costurado nos bastidores, né? Foi essa decisão aí do PRB apoiá-lo até o momento de ver se ele vai deslanchar mesmo ou não, né? Com o governo dele, foi tudo conversa cara a cara. Presidente Vanderlei, o seu partido, o PR, ele é um partido novo, né? E ele cresceu muito nos últimos anos, bastante, e tem atingido exatamente o segmento evangélico em si. Aqui na capital, o senhor credencia
ao que esse crescimento em si do Partido Republicano Brasileiro? Lembrando que lá na Câmara Legislativa tem 2 distritais, né, que é o deputado Júlio e o deputado Delmasso. Olha só, o PRB vem crescendo, né, no Brasil inteiro. Nós temos aí hoje uma bancada razoável de deputado federal. Não somos considerados mais nanicos, né? Estamos naquela classificação lá da Câmara de partidos médios. Conseguimos conquistar várias cadeiras aí nas prefeituras e nas câmaras legislativas pelo Brasil. Aqui em Brasília a gente tem feito um trabalho de aproximação com várias lideranças, fizemos nos últimos 3 anos, e um dos fatores que ajudou muito nesse processo foi a própria atuação do deputado Júlio César na Câmara Federal, um deputado atuante na Câmara Distrital, um deputado atuante que conseguiu desenvolver um trabalho e conseguiu aglutinar vários segmentos. Eu diria que o segmento que mais se destaca nessa atuação do Júlio César é o do esporte, porque ele foi secretário e depois ele assumiu a coordenação da comissão de esporte da Câmara e também de toda a executiva do partido, né, Fred? A gente sempre tem um compromisso com a verdade, então é um partido diferente. A gente não... O que a gente promete a gente cumpre, a gente tem os acordos com os pré-candidatos, com as lideranças, e eu acho que o que se destaca são esses 2 pontos. Eu acho que a palavra que é importante nesse momento político do país e a própria atuação do nosso líder, na Câmara Legislativa, o deputado Júlio César. Presidente Vanderlei, seu nome vem sendo especulado como plano B do Grupão. São o grupo dos 8 partidos, né, que estão apoiando aí, a princípio, a pré-candidatura do Isalci. Caso a pré-candidatura dele não vingue, né, no caso, seu nome vem sendo apontado como plano B. Se porventura essa hipótese acontecer, seu programa de governo seria baseado em quais ideais? Olha só, com relação ao Grupão, nós tivemos a reunião na quinta-feira passada e nós analisamos o cenário com relação ao PSDB, a insegurança jurídica que estava se batendo no PSDB até aquele instante. Em função disso, e em função de nós não termos a definição de uma chapa de federal, nós do PRB resolvemos continuar com a minha pré-candidatura e estamos fazendo um trabalho intenso nas cidades. A gente preferiu esperar essa segurança jurídica do PSDB e o mais importante, a gente tem que construir as alianças de deputado federal nas nominadas, porque se isso não for resolvido, não tem candidatura para ninguém, que isso é prioridade de todos os presidentes nacionais de partido e de todos os partidos. Então a gente hoje temos esse trabalho, isso foi combinado lá internamente com os 8 partidos, né? Não existe plano B, existe um único plano, que é a gente viabilizar a candidatura. Com relação ao programa de governo, nós fizemos na quarta-feira o lançamento da nossa plataforma, que é diretriz programática na área de inovação do PRB, e a gente vai investir muito nessa área de inovação, Fred. Legal. Eu já tinha ouvido já que suas propostas é bem ligada a essa parte de inovação, de tecnologia, né? Também eu já tinha conhecimento disso. Deputado Júlio, o senhor foi o distrital mais votado da eleição passada. Espera repetir a façanha na Câmara dos Deputados, a mesma façanha aí? Deputado Júlio, mais votado. Espera aparecer essa notícia? A ideia é duplicar, né? É dobrar esse número. Não, triplicar. Pelo amor de Deus. Dobrar não entra, não. Dobrar não é. Olha só. Eu, como pré-candidata a deputado federal, sem dúvida alguma, a gente sempre quer alcançar um bom número de votos. Mas eu não estou preocupado com a quantidade. O que eu quero mesmo é estar entre os 8, né, os 8 eleitos, para bem representar a nossa capital federal, e ressaltando que nós tivemos 29.384 votos em todas as cidades satélites, todos os colégios eleitorais, porque, como eu dizia aqui ao Fred, a gente sempre foi... O nosso mandato, né, e como secretário de esporte e depois deputado, sempre está presente em todas as cidades satélites. A gente ouve muito, Fred, dizer que depois que o deputado é eleito, ele some e só aparece depois dos 4 anos. Eu não. Ninguém vai poder dizer isso, porque desde o dia que eu fui eleito, eu continuo andando nas cidades, todas elas, ouvindo a população e tentando resolver as dificuldades que não são fáceis, mas nós sempre estamos lá lutando em prol de uma Brasília melhor.
E, deputado, qual será a marca, na verdade, né? Só no dia 31 de dezembro, a marca que o senhor vai deixar nesse primeiro mandato lá na Câmara Legislativa? De um deputado atuante, até agora nós já aprovamos 35 projetos de leis que se tornaram leis, né? São quase 4.000 visitas, né, que a gente tem catalogado, mais de 100 projetos protocolizados, mas acima de tudo em defesa ao esporte, defesa à educação, mas principal a bandeira da família. Nós temos visto aí que muitos são os projetos que vêm no intuito de denegrir a família. A gente viu agora, né, um caso recente lá na escola de Planaltina, onde foram, né, uma peça teatral que, né, mostrou lá um órgão genital masculino para todos os jovens, crianças ali presentes, e isso a gente entende que denigre a família cristã, né, e aqui independente qual seja o credo religioso. Então nós sempre levantamos, juntamente com o deputado Rodrigo Delmasso, os princípios. Então a gente tem lutado. Então eu quero deixar essa marca, a marca de lutar aí pela família, esporte, educação, saúde e segurança, são marcas registradas no meu mandato. É isso aí, 18 horas e 29 minutos. E Dovan, você vê essa notícia do jovem morto por um filho de ex-Big Brother Brasil? Não tô sabendo. Foi, cara, tá aqui no Correio Brasiliense, né? Desde ontem é a notícia, né? Aqui tá dizendo assim, o título é avassalador, abre aspas e fecha, né? Desabafa pai de jovem morto por filho de ex-Big Brother Brasil. Você conhece essa ex-Big Brother? Esse ex-Big Brother? Ex-Big Brother é uma mulher, né? Tem o nome aí? Tem, peraí, deixa eu ver aqui. Conte pra gente. É avassalador, você perde o chão. Desabafa o pai de André Luiz Bispo de Ataídes, 28 anos, morto a facadas em Braslândia no último sábado. Tá aqui a notícia. O enterro vai ser no cemitério de Braslândia, né, lá no próprio bem lá em Braslândia mesmo, né? E foi morto, deixa eu ver aqui o nome dela aqui. Rapaz, eu vou ser sincero, eu não fico assistindo Big Brother não. Sabe qual foi o último Big Brother que eu assisti de fato mesmo? O Big Brother 7, que tinha a Iris, o alemão, você lembra desse Big Brother? Nem isso, mas eu também procurei aqui, tá aqui o Big Brother, Elis Nair. Isso, exatamente. Elis Nair. Sabe, eu não assisto Big Brother não, acho que Big Brother perdeu a proposta total. Se você pegar os primeiros e os últimos aqui agora, não... Olha, tá aqui uma mensagem aqui do José Carlos, aqui o internauta. Boa noite, Fred. A seleção que eu estou torcendo é o Mengão. Zé, por favor. Rapaz, é outra seleção, Zé, eu concordo contigo. Não. Mas vamos torcer também para a seleção brasileira. Não fica com esse papo, com esse clubismo, não, meu irmão. De que torcer pro Brasil vai estar favorecendo o presidente da República. Não é assim que funciona. Eu falei aqui no início, a gente não pode misturar alhos com bugalhos, né? Eu tô por aqui dessa frase de segue o líder. Para com isso. Segue o líder, e vamos ser campeões novamente, hein? Eu sei que é isso, porque o ano passado ninguém conseguia chegar perto da gente, né? Que eu sou corintiano, né? Então eu sei o que é isso. Isso dá uma alegria bem grande quando a gente fala, segue o líder. Oi, Dovan. Dá uma alegria. Oi, Dovan, eu não sabia o que é isso, mas esse ano eu tô tendo o prazer aí de pedir a galera pra seguir o líder, entendeu? Seguir o líder. Segue o líder. Aqui também, ó. Tô vendo vocês, mas tem um tempo que eu não sei o que é isso. Inclusive a gente tá numa péssima fase que é o meu Vascão. Deus me livre. O flamenguista, que é o Vasco, olha, meu amigo, desde 2007, né? Eu falei tempo. 2007 aqui, que foi o último ano que eu era adolescente. Você era adolescente, Vanderlei, como você avalia, como pré-candidato ao GDF, o governo Rodrigo Hollenberg? Onde o governador errou mais, na sua opinião? Olha só, o governo, eu acho que o maior erro foi na interlocução. É um governo que se isolou, não conseguiu dialogar com todas as esferas do poder, não conseguiu ter um bom diálogo com a Câmara, com a sociedade como um todo, com os segmentos, com o setor produtivo, e você não consegue governar uma cidade como Brasília com um orçamento de 450 bilhões de reais sozinho. Então eu acho que foi o maior erro do governador Rodrigo Hollenberg. Foi nessa parte então, ok. E deputado Júlio, ali na Câmara, qual foi nesses 4 anos assim, eu queria que o senhor identificasse o projeto mais relevante que o senhor que tenha sido aprovado e é da sua autoria ali na Câmara, ali para os ouvintes saberem. Olha, desses 35 que a gente tem aprovado,
eu sempre gosto de destacar 3, mas como você pediu vou falar do um que realmente tem mudado e transformado a vida de muitas pessoas. Como sou oriundo do esporte, a gente tem um programa que se chama Compete Brasília, que eu dei entrada nesse projeto e foi aprovado no ano de 2016, que possibilita que todos os atletas do Distrito Federal tenham a sua passagem paga pelo Estado para que possa competir em outro estado e também em outro país. Para você ter uma ideia, Fred, no ano de 2017 foram mais de 5 mil atletas beneficiados com a passagem. Ou seja, a gente vê que muitas vezes eles têm que procurar o pai patrocinador, a mãe patrocinadora, e agora com esse projeto, que a lei não tem essa necessidade. E incluindo também, além da passagem, nós colocamos também a alimentação e a hospedagem. Infelizmente, a antiga secretária de esporte não teve, até por fazer parte desse governo, que infelizmente não sabe gerir as coisas, mas por uma incapacidade técnica, não conseguiu implementar a hospedagem e alimentação, que isso vai fazer com que os atletas sejam mais beneficiados ainda. Mas pelo menos a passagem ela já está em vigor e está atendendo. Se você tem uma ideia, na semana passada eu até acompanhei 5 ônibus saindo de Brasília com 300 atletas, 3 indo para Mato Grosso, 2 para o Maranhão. Quer dizer, a gente fica feliz de saber que um projeto nosso está dando muito certo. E acho que importante que todo mundo utiliza, que é a questão da compra de veículos, Muitas das vezes, quando a pessoa vai comprar um veículo usado, ele nunca tem a certeza que aquela quilometragem é a verdadeira. Então nós colocamos um dispositivo na lei que quando a pessoa ela comprar um carro usado, ela vai deixar lá no Detran o número da quilometragem, e da próxima vez ela vai saber qual foi a quilometragem percorrida. E se o cara passar lá 5 anos e dizer que o carro só andou 1.000 quilômetros, tem alguma coisa errada. Então a gente conseguiu colocar na lei. E para finalizar, mais já que você está dando oportunidade, claro, e a gente fez aqui um estudo em Brasília e 65% dos domicílios a pessoa sempre tem um animalzinho de estimação. Eu mesmo tenho 2. Não sei se o Vanderlei tem algum animalzinho. Tenho 2 hoje. Não sei se o Fred tem também. Aí, tá vendo? Tenho, claro que tem. E o nosso Idovan tem? Com certeza. Então, eu também. Eu já sofri uma vez que o meu cachorro, ele foi para um pet shop, ele voltou doente, mancando, e passou 10 dias, ele faleceu, veio morrer. E a gente foi descobrir que lá na hora de ele tomar o banho, o menino lá tratou ele muito mal, machucou. Então o que eu fiz? Fiz um projeto de lei e pedi para colocar câmeras em todos os pet shops de Brasília. Boa. Para que a gente possa, em tempo real, ou pedir a gravação, saber como o nosso animal foi tratado naquele pet shop. Então já é lei, já está em pleno vigor e com certeza muitos gostaram desses 3 projetos. Boa. 18 horas e 36 minutos, mais uma notícia aqui do Jornal de Brasília. Rádio Júnior não atende critérios para ser candidato a distrital. Já esteve aqui com a gente, junto com o Isalci, o Fábio Gondim e o Rossi. Tá dizendo aqui, a notícia diz assim: se as convenções internas do PSDB fossem hoje e as pré-candidaturas a deputado distrital passassem por aprovação para apoio da legenda, Rádio Júnior, filho do ex-distrital Rádio Mansur, ficaria fora do páreo. Planilha divulgada pela sigla mostra que o pretendente está em 42º lugar e não fez ponto algum no ranking criado pela presidência do partido. Não. Tá longe, viu, Idovan? Achei que estaria perto. Já Fábio Gondim, que também esteve aqui com a gente, ex-secretário de Saúde, ficou em 3º lugar, para a disputa a deputado federal. Matéria aqui do Jornal de Brasília, de hoje. Deputado Júlio, o senhor foi líder do governo, Rodrigo Hollenberg. Eu já ouvi já ali na Câmara, já conversando com vários deputados também, a forma como o governador trata a Câmara, ou como puxadinho ou dando coiçada. É isso que eles me dizem, os parlamentares lá falam pra mim. O senhor reparou isso durante o período em que foi líder do governo, que esse tratamento não estava sendo, digamos, legal, republicano? Olha, eu vivenciei isso, Na verdade, eu achava que seria bem diferente, Acho que a gente tinha muita dificuldade, até como líder, de a gente chegar até o governo e contar as dificuldades,
Muitas das vezes, até mesmo para a gente ter o contato com ele, era muito difícil. E realmente a gente viu a dificuldade. Tanto é que a maioria dos projetos, para poder passar lá na casa, é muito difícil. Até porque tem muitos projetos que chegam lá, a gente tem que remendar. E assim, chega um momento que a gente também não conseguiu ficar como líder. O próprio Rodrigo Delmasso foi líder, daqui a pouco vai estar aqui, também não conseguiu. Então o governo já teve 4 líderes. Então, e não são os deputados estão ali realmente para poder ajudar, mas o governo, ele tem que parar, ouvir as necessidades. Cada parlamentar tem uma área específica que ele atua e o parlamentar quer ver os resultados. E, infelizmente, algumas pessoas que ficam ao redor do governador blindam e muitas vezes passam informações erradas, diferente daquilo que acontece, prejudicando não só a Câmara, mas principalmente a população do Distrito Federal. E realmente chegou um momento que a gente teve que abandonar e caminhar, né, o nosso caminho na forma independente. O senhor não acha que cabe esse problema todo que houve aí, essa relação que não foi ótima entre o governo e a Câmara, o senhor acha que foi também devido ao secretário de Relação Institucional também, os secretários, né, que lá passaram? Teve o Marcos Dantas, teve também o Igor Torkarski, né, depois. Então o senhor acha que isso aí afetou também essa possível relação? Partiu também de erros dos secretários? O senhor acredita nisso? Eu vejo que os 2 primeiros secretários que passaram realmente foram muito ruins, né? Os 2 secretários não tinham nenhuma habilidade para poder tratar com os deputados. O que está agora é o José Flávio. Esse sim tem uma experiência muito grande. É uma pessoa que... Foi do governo Roriz, inclusive, né? Foi do governo Roriz. O Zé Flávio, ele tem essa habilidade de chegar, dialogar, conversar. Mas o grande problema é que o governo não apodera ele. Ele não tem, né? E aí eu quero fazer aqui uma alusão ao governo do Agnello, a qual eu estava presente em Brasília, então isso eu posso falar, que tinha o Williman lá, e o Williman era o interlocutor, e os deputados diziam que todas as vezes que pedia alguma coisa, então o Williman, ele tratava direto com os secretários, porque ele tinha essa autoridade. Infelizmente, o Zé Flávio é muito bom mesmo. A gente gosta dele, do tratamento, mas infelizmente o governo não empodera ele. Então ele não consegue, ele chega nos secretários, os secretários, né, barram ele e muitas vezes ele fica lá perdido, querendo ajudar o governo e não consegue. Então acho que o governador ele tem que, né, realmente delegar e falar, poxa, esse é o meu cara e o que ele falar vamos fazer. Claro, tudo aquilo que é republicano. Então eu quero aqui até enaltecer, chegou aqui o deputado Rodrigo Delmasso, e o Zé Flávio realmente tem sido um grande companheiro, mas o governo precisa dar a ele mais força e credibilidade para poder fazer o trabalho. 18h41, a gente vai aqui agora para um pequeno intervalo, né, Idovan? O deputado Rodrigo Delmasso também já está aqui no estúdio com a gente, são 3 convidados, né? Correto. E daqui a pouquinho a gente já volta já rapidamente.
Voltamos, 18 horas e 44 minutos. Participe pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta para 98554-1163. Repetindo, 98554-1163. Para ouvir, baixe o aplicativo na App Store para iOS, né? Se você está aí com o iPad, o seu iPhone, baixe aí para iOS. Ou então para Android, né? No Google Play. Acessando o Google Play, está lá o aplicativo da Rádio Federal. E por último, acesse o site, né? radiofederal.com.br, que é o site da rádio. Boa! É isso aí. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Deputado Delmasso, obrigado por disponibilizar aí um tempinho aí na sua agenda, por estar aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Federal. Quero agradecer o convite. Quero aqui também cumprimentar o meu presidente do PRB e pré-candidato a governador do GDF, nosso amigo Vanderlei Tavares. E meu amigo e irmão e pré-candidato a deputado federal, meu pré-candidato a deputado federal, já quero deixar isso bem claro, deputado Júlio César. É isso aí, Vanderlei. Qual é o seu projeto, então, de governo? A gente sabe que a saúde pública é, digamos assim, a saúde e a segurança, né? Tá sendo dois problemas aqui terríveis aqui para Brasília. Eu sei que você tem um programa de governo voltado para tecnologia, para inovação, que eu também acho muito importante, que outros governos não deram a devida atenção para essa área. Eu quero saber então o seu projeto, caso venha a ser, não é, candidato a governador, qual o seu projeto para a área de saúde? Fred, olha só, nós construímos a plataforma de inovação do PRB baseado no que vem sendo, do que vem acontecendo pelo mundo afora, as grandes transformações pelo mundo que a gente vem acompanhando. Essas inovações, elas já chegaram para o cidadão comum, porque hoje nós sabemos que a gente continua assistindo filme, mas não vai na locadora, paga conta, mas não vai no banco. A gente compra passagem, mas não vai no agência de viagem, não tem mais páginas amarelas. Então mudou completamente pra gente, pro cidadão comum e no dia a dia. A Kodak não existe mais, quebrou a Kodak. A Blockbuster também não existe mais. Que essas duas empresas, há 10 anos atrás, eram uma das empresas que mais faturavam no mundo. Ranquearam nas grandes revistas de pessoa jurídica. Nesse trabalho que a gente fez, eu viajei 13 cidades pelo mundo, Fred. Conhecendo algumas soluções na área de segurança. 13 cidades? 13 muita cidades. Coisa. Conhecendo soluções na área de segurança, na área de saúde, na área de educação e principalmente na área de geração de emprego. O que acontece no mundo, na verdade, é uma transformação, é uma mudança, diria assim, de patamar, né? É uma quebra de uma lógica esperada. O que seria normal? Os taxistas se reunirem, desenvolver um aplicativo e espalhar pela sociedade. E essa quebra aconteceu de que forma? Nasce um aplicativo chamado Uber, se torna a maior empresa de táxi do mundo e não tem um táxi. Completamente diferente do que seria uma sequência lógica. Isso muda completamente a vida do cidadão no dia a dia da cidade. Hoje é muito mais prático pegar um táxi do que antigamente. Ou seja, a inovação trouxe a melhoria para o cidadão. Agora, e por que a gente não tem isso na área pública? Porque já está acontecendo no nosso dia a dia, as transformações estão acontecendo, não tem porquê. Os governantes não se preocuparam com isso. Na grande revolução, na terceira revolução industrial, que foi dos parques tecnológicos da internet, começou lá no Vale do Silício, espalhou pelo mundo afora, invadiu a China, a Inglaterra, a Alemanha, parou no Japão, mas na América do Sul ninguém se preocupou com esse protagonismo da inovação. E hoje esses parques tecnológicos, eles ancoram a GAFAM, que é a Google, a Apple, o Facebook, a Amazon e a Microsoft, que são empresas que por si só geram milhares de empregos. E nós tínhamos tudo para ser protagonista, porque Brasília tem a maior renda per capita do país, tem uma rede educacional fantástica, tem um aeroporto, um dos melhores aeroportos do país, e tem uma infraestrutura que poucos estados têm. Então nós temos condições de resgatar esse protagonismo agora nessa quarta revolução que é a que nós estamos vivendo, que é a revolução da inovação e das cidades inteligentes. Então nessas andanças aí pelo mundo, a gente conseguiu identificar vários tipos de recursos e de soluções que podem melhorar o atendimento na saúde, na educação, na segurança, e eu posso citar alguns exemplos. Na Alemanha e na Inglaterra e em Tel Aviv, em Israel, nós temos o exame de sangue online.
São 2 fornecedores com soluções muito parecidas, mas que com a gota de sangue, em 3 minutos você tem um exame de sangue ao lado do paciente. Imagina como isso muda completamente o atendimento do cidadão. E mais que isso, né? Isso também permite com que a gente dê ferramentas e dê condições para que o funcionário público desenvolva o trabalho dele com mais qualidade, com mais eficiência, porque no fundo todo funcionário público quer prestar um serviço, porque ele tem um lado profissional que ele quer se realizar, resgatar o orgulho, se realizar profissionalmente, enfim. E quando a gente dá essas ferramentas de trabalho e uma condição melhor de trabalho, a gente tem certeza que a sociedade será melhor atendida. Na área de segurança, eu poderia dizer, Fred, que a gente tem lá a Polícia Digital, que é um conjunto, é uma rede interconectada na cidade, onde tem sensores, aplicativos, software, câmeras inteligentes espalhados pelos postes, pelas luminárias, pelos prédios públicos, pelos prédios particulares, na roupa policial, no carro, no smartphone do cidadão, onde qualquer evento que você tenha dentro da cidade, por exemplo, como um tiro em uma determinada rua, ali dispara na central de controle e operação onde foi o tiro, o drone do carro mais próximo já vai ali acompanhar, e a mesma coisa, isso a gente dá uma garantia maior de proteção ao policial e ao cidadão. Então a gente tem certeza que esse tipo de solução vai melhorar em muito o atendimento na área de segurança, de saúde, e mais que isso, né? E tudo isso que eu falei gera muito emprego. O Uber é o exemplo disso. A gente hoje tem 25 mil motoristas de Uber cadastrados em Brasília. No início do século passado, a gente teve muita dificuldade com relação à inovação, uma preocupação da sociedade com relação ao desemprego. Isso não acontece. Quando surgiu o carro, Fred, no início do século passado, a indústria de carroceria e os criadores de cavalo achavam que ia quebrar, que ia acabar todo o emprego. Pelo contrário, nasceu a maior indústria de mão de obra do mundo, que é a indústria automobilística. Então, acho que a gente tem que focar nisso. Obviamente não é só isso, não é só uma Brasília inteligente, tem que ter uma Brasília humana também, porque nesse exato momento, em algumas casas aqui na capital do Brasil, da República Federativa do Brasil, a gente tem cidadão, tem família que não tem o que comer, que é um absurdo isso. E a gente tem outras preocupações, não só na área de inovação, mas na área humana, na área de igualdade. Eu acho que é importante a gente também desenvolver esses outros projetos. A gente tem tudo isso e no momento certo a gente pode discorrer sobre isso. E isso também está tudo nas nossas bases aí sociais. Então passa pela tecnologia, não é isso que o senhor quis dizer? A saúde também, não é? Passa pela inovação. Pela inovação, isso aí. Deputado Rodrigo Delmasso, o senhor foi líder do governo Hollenberg. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o deputado. Sucediu o Júlio. Sucedeu o Júlio, Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o deputado Júlio aqui. A sua visão agora sobre esse período do governo Rodrigo Hollenberg, quando o senhor foi líder. O senhor acredita que o Buriti trata a Câmara Legislativa de forma, digamos assim, ríspida, falta traquejo político com os deputados, inclusive da base também? O senhor viveu isso como líder do governo? Então, eu acredito que falta sim do Buriti habilidade política para lidar com os parlamentares. Quando eu falo habilidade, é justamente vou dar um exemplo, eu participei, estando no executivo, de quase todos os governos, menos do governo Cristóvão. Mas do governo Roriz para cá, eu participei de quase todos os governos. Eu me lembro de que, por exemplo, o governo Roriz, ele sempre pedia para os deputados da base dele uma prioridade em uma cidade, de uma obra. E o governo Roriz acabava atendendo aquela prioridade, certo? Sem que o deputado precisasse apresentar uma emenda, certo? Nisso ele mantinha uma boa relação com o parlamentar, né? E além disso também fazia uma boa articulação com a Câmara. Da mesma forma o governo Arruda, que começou no início, né, com uma relação truculenta com a Câmara Legislativa, mas no início ele conseguiu emplacar o seu presidente, certo? E depois acabou melhorando essa relação. Perdão, não emplacou o presidente que ele queria, salvo engano, era o deputado Rádio, eu acho, e aí depois
acabou emplacando, quem articulou bem e melhor ali foi o deputado Alírio, que acabou sendo presidente da Câmara naquela época. O que eu acho foi isso, foi justamente entender que a Câmara Legislativa é um poder, que os deputados que estão ali não entraram nomeados, mas sim entraram pelo voto popular, e que os deputados têm a demanda legítimas da base que eles representam, certo? Então, existiu essa dificuldade sim, principalmente essa dificuldade de articulação, tanto que as votações que o governo sempre venceu, e digo isso em qualquer fase da liderança, sempre venceu com apoio da oposição. Né? Exatamente, o deputado Chico Vigilante ali votando a favor, isso é verdade. Sempre venceu com apoio da oposição. Se não tivesse uma articulação junto à oposição, o governo não levaria nenhum dos projetos que ele conseguiu aprovar. Então, para mim, faltou sim essa visão política republicana por parte do Palácio do Buriti no contexto geral. Mesmo que o governador Rodrigo Hollenberg pudesse entender e entende a importância, mas os seus auxiliares diretos eu acho que não entendiam muito bem. Melhorou muito, Fred, quando ele fez a troca do chefe da Casa Civil, quando o ex-secretário da Casa Civil, Hélio Doyle, pediu para sair e entrou o Sérgio Sampaio, que é uma pessoa que já tem relação com deputados há muito tempo, até porque foi diretor-geral da Câmara durante muito tempo. Mas mesmo assim, o restante dos auxiliares demorou um pouco para cair essa ficha de priorizar as ações dos deputados da base. Porque muitos deputados da base chegavam e reclamavam pra gente, eu não sei se na época do Júlio passou isso, reclamavam o seguinte, olha, que atendia um pedido de um deputado da oposição, mas não atendia o pedido do deputado da base. Muitas vezes era o mesmo pedido. E aí o deputado da base ficava muitas vezes desmoralizado. Por quê? Porque ele levava lá um pedido, um exemplo, os cantineiros. Os cantineiros tiveram um pedido levado, um pedido para a sua permanência nas escolas, levado pela deputada Thelma Rufino, que é uma deputada da base do governo, mas o governo só atendeu um pedido de reunião quando o deputado Chico Vigilante pediu. Né? Isso é um exemplo clássico de que o atendimento que era feito pela base, que era feito pelo Palácio do Buriti, não levava muito em consideração de quem era a base e quem era a oposição. Muitas vezes, ser oposição era muito melhor do que ser base do governo. Deputado Júlio, o senhor está aí com a sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados, né? Diferentemente, a gente sabe que a Câmara dos Deputados tem a bancada, né, do DF no Congresso lá. Eu, particularmente, acho que é uma bancada um pouco inexpressiva, né, assim, às vezes. Eles não... Eu acho que nos últimos 2 anos agora deu uma melhorada, mas até então estava bastante inexpressiva. Se o senhor for eleito deputado federal, o senhor vai trabalhar para fortalecer isso, essa bancada do DF? Ah, com certeza, né? A gente, até colaborando com o que o deputado Rodrigo Delmasso falou, na verdade, eles também, até com o governo local, a gente não vê nenhum deputado. Eu me lembro que com o Agnello, a gente viu os deputados até um pouquinho federais mais atuantes, ajudando, né, a trazer recursos para a saúde, para, né, as obras. Infelizmente, nesses 4 anos, na verdade, eu encontrei um deputado ontem, por acaso, ali no Gama, que eu fui numa escola. Aí eu até falei, ô deputado, tudo bem? Vossa Excelência. Fazia tempo que ele cuida ali do Gama. E aí, de repente, eu encontrei. Eu falei, pô, o senhor tá sumido, né? E acho que é isso que a gente tem que tirar, né? Porque, né, os deputados somem e aí, de repente, agora começam a aparecer. Mas o que fizeram por Brasília? E lá no Congresso Nacional a gente tem tantas coisas que podem fazer, tantos recursos, né, da bancada, né, do próprio deputado que pode vir para Brasília e também está presente aqui no governo. A gente não viu a atuação de muitos ali cobrando, né? A gente viu muito do senador, né, Cristóvão sempre ali cobrando, Rosso, né, é importante ressaltar, mas o restante, né, modéstia à parte, eu mesmo não vi. E realmente a gente precisa, né, dar um destaque, eles precisam realmente, e é isso o meu compromisso, né, como pré-candidato, de fortalecer, sem dúvida alguma, o papel do deputado federal junto ao governo local e também todas as cidades satélites. Fred, posso só fazer uma parte? Pode. Eu trabalhei na Câmara Federal durante 8 anos, certo? Inclusive trabalhei com um deputado de Brasília. E
falando sobre essa questão de participação, né, eu me lembro que na legislatura que eu trabalhei, a bancada da Câmara era muito forte, tanto que essa bancada conseguiu liberar uma emenda de bancada, que é a coisa mais difícil do mundo, para fazer a duplicação da épia, na época do governo Arruda. E essa emenda não era nem uma emenda para o DR, porque a épia, para quem não sabe, era uma BR, certo? Então quem executou essa obra foi o DENIT, da duplicação, a ampliação ali de fazer também aquelas marginais da épia, no valor de 250 milhões de reais. Me lembro que quem era o coordenador da bancada era o atual governador Rodrigo Hollenberg, certo? Ele era o coordenador da bancada do Distrito Federal e essa emenda foi aprovada pela bancada, todos os senadores, né, todos os deputados federais à época, e foi uma obra de 200 milhões de reais. E no ano seguinte conseguiu-se também uma emenda de bancada para construção do bloco 1 do Hospital da Criança. Também foi liberado e o bloco 1 do Hospital da Criança foi construído com esse recurso do governo federal. Só para você ter... Aí eu quero fazer uma pergunta, né? Quais recursos que a bancada do Distrito Federal conseguiu liberar para obras no GDF? E aí eu quero dizer que talvez a resposta vai ser o seguinte: mas o governo não consegue aprovar projeto. Você não precisa do GDF para aprovar projeto. Você pode colocar um recurso, um exemplo, diretamente no DENIT, para fazer, um exemplo, recapeamento asfáltico da épia, que passa na frente de Samambaia. Você pode colocar muito bem recurso no Ministério da Saúde, que pode fazer construção de unidades básicas de saúde aqui no Distrito Federal e, depois dessa construção, repassar a unidade para o Distrito Federal. Vou lhe dar um outro exemplo. Nós temos aqui diversos institutos federais de tecnologia, os institutos federais das escolas técnicas, né? Que muitas vezes a gente viu alguns deputados indo para a tribuna dizendo que os institutos federais estavam sucateados, deputados do DF. Agora, eu faço uma pergunta: quanto de recurso foi colocado nesses institutos? Quantos recursos de emenda foram colocados? Então, assim, se o deputado federal quiser, for bem articulado, tiver um bom relacionamento no Palácio do Planalto, ele consegue executar suas emendas, sejam elas individuais ou emendas de bancada, ele consegue executar isso via governo federal, sem precisar de um apoio de nada junto ao governo local. Então, é só isso que eu queria ressaltar, que infelizmente eu acho que essa bancada federal deixou a desejar, deixou o Distrito Federal aí sofrendo, principalmente passando numa crise de recursos, e agora não dá pra gente ficar, um exemplo, questionando. Cada um tem que mostrar o que foi feito. Eu digo o seguinte: a Câmara Legislativa fez seu papel, nós fizemos o nosso papel, e eu quero deixar isso bem claro, porque muitas pessoas falam assim: mas a Câmara mais cara do país e não sei o que. Só que ninguém fala que durante esses 4 anos a Câmara economizou, durante esses 3 anos e 6 meses, mais de 360 milhões de reais em orçamento. Me diga outro órgão do GDF que economizou tanto quanto a Câmara Legislativa. Nenhum. Então, a Câmara fez seu papel, contribuiu para combater a crise, aprovou medidas amargas, aprovou medidas que recuperaram o caixa do GDF. E a minha pergunta é: a bancada federal fez o quê pelo Distrito Federal? É verdade, inclusive o governador Rodrigo Hollenberg, quando fazia parte da bancada, ele reclamava da relação do governo Isso é verdade. com a bancada, né? Na época eu lia notícias assim, dele reclamando dessa relação do governo com a bancada. E agora os atuais parlamentares reclamam do tratamento dele com a bancada, né, atual. Agora, eu quero fazer aqui uma pergunta pro presidente Vanderlei Tavares. É o seguinte: o PR, ele é conhecido por representar mais ali o segmento evangélico, né? Tanto aqui em Brasília, no país inteiro, lá no Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivella, né, venceu a eleição da prefeitura, né? E todo mundo sabe que ele é ligado à Igreja Universal, né? Igreja Evangélica Universal. O que o partido vem fazendo para conquistar também outros segmentos aí da população? Fred, olha só, o PRB
foi um partido fundado pelo nosso saudoso José de Alencar, em parceria inicialmente com os segmentos evangélicos, especial universal. Mas olha só que interessante, Fred. Nós temos no Brasil hoje 107 prefeitos. Desses 107, quantos que você acha que é da Igreja Universal? Os 107. Dos 107? É. Eu sou ruim de chute. Dá um chute aí. 107, vamos aí, 107, 40 mais ou menos, 30, 40. Um prefeito. Um prefeito? Marcelo só? Crivella, no Rio de Janeiro. A bancada de federal na Câmara já chegou a ter 24 deputados federais. Só 8 eram da Universal, da Igreja Universal. Então, assim, o PRB está acima, definitivamente, dessa questão religiosa, dessa questão das igrejas. Agora, hoje, não tenha dúvida nenhuma que o estatuto do PRB e o que defende como bandeira, como missão, como ideologia, tem uma proximidade muito grande com o segmento cristão, católicos e evangélicos. E naturalmente os políticos procuram esse partido, até para defender as bandeiras que têm uma maior identidade, o que é natural. Então, isso acontece no Brasil inteiro. Mas eu diria o seguinte, que a concentração dessas pessoas, dessas evangélicas, católicas, espíritas, estão muito ligados por conta dessa ideologia que foi definida no início na fundação do partido. Então, assim, o PRB é um partido que no Brasil inteiro tem poucos presidentes que são ligados à igreja. Eu, por exemplo, eu não sou da Igreja Universal. Eu sou cristão, mas não sou da Igreja Universal. E no Brasil também, aí afora, a maioria não tem essa relação direta com a Igreja Universal. Então, isso é importante, né, a gente citar, que é uma desmistificação. Por outro lado, né, a Igreja Universal é uma igreja hoje que, dentro do segmento evangélico, e eu sou assembleiano, que tem muito respeito, porque ela conseguiu consolidar com muita organização a parte, e conseguiu dividir muito bem a parte que é eclesiástica da parte que é política. E a gente até parabeniza eles por conseguirem fazer essa separação que os outros segmentos às vezes misturam. E a gente tem que aprender com eles isso. É verdade, olha só, eu gostaria de fazer aqui justiça. A Igreja Universal é muito criticada por algumas pessoas, mas é uma igreja extremamente organizada e que tem também um papel social importante na sociedade. Entendeu? Ela tem um papel social, tem obras sociais também muito importantes e isso deve ser reconhecido. Idovan, a gente vai agora para mais um intervalo, né? Fique ligado aí, ouvinte, porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio Federal. Do jeito que você curte.
Federal, 24 horas no ar com muita música pra você. É aqui que você tem segurança, praticidade e tranquilidade ao deixar seu veículo estacionado. É aqui que você vai trabalhar com a certeza de que seu carro está bem cuidado. Estacionamento Valet é aqui, de frente à estação Arniqueiras, com monitoramento por câmeras e cerca elétrica. É aqui que você usa uma semana sem pagar. Se gostar e quiser fazer um plano, a semana experimental não será cobrada. Informações 981711333. Tranquilidade e segurança é aqui. Rádio Federal. Eu não sou parente de ninguém, eu não sou amigo de ninguém, eu não tenho rolo com ninguém, nem sou conhecido de ninguém, não tenho padrinho, dirigente, investigante ou cliente de ninguém. Para entrar no mercado publicitário, ou você tem quem indique ou quem ensine. Funil, propaganda na prática. www.funil.com.br. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Estamos apresentando o programa Ping Pong. Apresentação Fred Lima. Todas as quartas, a partir das 10 da manhã, na Rádio Federal, você tem um encontro com o consultor nacional Leonardo Santana, no programa Questão de Segurança. Baixe o aplicativo e receba conteúdos selecionados para tornar o seu dia a dia muito mais protegido. Questão de Segurança. Aqui a sua proteção vem em primeiro lugar. Brasília, quero te conhecer. Roteiros para curtir Brasília. Considerada uma obra de arte ao ar livre, Brasília é a primeira cidade moderna reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Nascida do traçado urbanístico de Lúcio Costa, da arquitetura de Oscar Niemeyer e do paisagismo de Burle Marx, é o projeto modernista mais importante do século XX. Seus prédios, monumentos e espaços públicos são verdadeiras obras de arte expostas a céu aberto, que revelam a assinatura desses artistas. Brasília representa também a diversidade cultural da população brasileira, que se expressa em diferentes sotaques, tradições, festas, artes e variada gastronomia. Vem viver Brasília! Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Rádio é Federal. Estamos de volta, são 19 horas e 13 minutos. Participe pelo WhatsApp mandando a sua mensagem para 985541163, repetindo 985541163. Para ouvir, baixe o aplicativo na App Store, se você tem iPhone ou iPad, ou então no Google Play, se o seu celular for Android. Estamos de volta, olha aí, Dovan. Dois convidados aqui, né, que responderam as perguntas aqui, vão ter que nos deixar, infelizmente, né, a agenda deles está cheia, e eu quero agradecer aqui imensamente ao Vanderlei Tavares, pré-candidato do PRB ao Palácio do Buriti. Obrigado, viu, Vanderlei, mais uma vez, por ter disponibilizado um tempinho aí pra gente. Fred, eu que agradeço a você, aos ouvintes, ao deputado Júlio, ao Dovan, muito obrigado novamente, é um prazer reencontrá-lo aqui, ao deputado Delmaço, pela participação e pelo envolvimento, por tudo que ele tem feito aí pelo partido, pelo PRB, e dizer que nós estamos preocupados, Fred, com Brasília. Nós estamos baseando toda essa discussão desse cargo majoritário com base nas ideias, porque eu acho que é o conjunto das boas ideias que pode realmente mudar a situação de Brasília hoje, independente dessas divisões históricas que nós temos, até porque essa divisão histórica, direita e esquerda, não representa mais a sociedade, muito menos partidos políticos. E eu não tenho dúvida nenhuma que a frente que nós estamos formando é uma frente que vai fazer a grande diferença na próxima eleição, até por essa diversidade. E é na diversidade que nascem as boas ideias. E estou com a agenda intensa aí, junto com os deputados dos partidos que estão trabalhando com a gente. Então, estamos indo nas cidades e passando essa mensagem para eles, que é uma mensagem de esperança, de resgatar o orgulho de Brasília, com novas propostas,
com renovação e com inovação. Deputado Júlio César Idovão, deputado mais votado, viu, da eleição passada, pré-candidato à Câmara dos Deputados agora. Obrigado, viu, pela sua presença aqui também, por ter respondido todas as perguntas. Prazer. Prazer foi todo meu, Fred. Todas as vezes que você chamar o Idovan, a gente estará aqui sempre à disposição. Agradecer ao nosso presidente, pré-candidato ao governo, Wanderley Tavares, ao meu grande amigo, o deputado Rodrigo Delmas, pré-candidato à reeleição do Distrito Federal, vai continuar trabalhando firme em prol, né, dos valores da família. Quer dizer que eu tenho um respeito muito grande, essa defesa, né, contra a pedofilia, e dizer que conte conosco, a gente vai continuar nesse trabalho aí com muito afinco, agora, né, Deus permitindo, na Câmara Federal, para realmente ajudar Brasília a sair dessa situação tão ruim que ela se encontra, e realmente precisamos de ideias novas, pessoas que realmente pensem no futuro. Nós que já viajamos muito por esse país afora, com o deputado Delmas, a gente vê como os países são desenvolvidos, porque realmente a cabeça dos seus líderes são cabeças que pensam lá na frente, pensam na tecnologia, e é isso que nós precisamos fazer em Brasília. Aqui, Deus abençoe a cada um de vocês e conte conosco nosso trabalho. Agora eu vou lá para Planaltina. Eita, logo ali, sair aqui de Águas Claras, né? E ir lá. E eu moro aqui em Águas Claras. Eu vou lá, daqui a pouquinho depois eu volto de novo, né? Aí com menos trânsito. É isso aí. Obrigado, viu, Wanderley, deputado Júlio César, mais uma vez. Deputado Delmasso, eu fiz essa pergunta ao deputado Júlio, eu queria saber agora do senhor. Eu já perguntei também no blog, mas eu queria que o senhor respondesse aqui para os ouvintes da rádio. Qual foi o principal projeto que o senhor apresentou nesta legislatura? O principal projeto que nós apresentamos e que foi aprovado, mas vamos dizer assim, eu tenho 2 projetos que são importantes. E os 2 foram vetados pelo governador. Um foi derrubado do veto e o outro ainda continua com o veto mantido, não mantido, mas continua com o veto na Câmara. O primeiro foi o Estatuto da Família, que é um projeto que garante os direitos para a família do Distrito Federal, e o outro projeto que é o que cria a política de atendimento à pessoa com epilepsia, que inclui o canabidiol como medicamento a ser distribuído pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Esse segundo, o veto foi derrubado por unanimidade na Câmara. Já o primeiro, estamos em negociação para a derrubada do veto, para que também se torne lei. Deputado, o senhor foi líder, né, também junto com o deputado Júlio, sucedeu o deputado Júlio, e o senhor acabou citando aí, mencionando os auxiliares do governador. Uhum. Eu fiz essa pergunta ao deputado Júlio, eu queria que o senhor também respondesse, pode ser que o senhor tenha outra visão. O senhor acha que os secretários ali de relações institucionais do atual governo, o senhor acha que acredita assim, que eles são culpados também devido a essa relação não ter sido boa com o governo, ou parte exatamente, digamos, do faraó de cima mesmo, do próprio governador? Não, eu acho que a culpa não foi deles, inicialmente não. E também não acredito essa culpa do próprio governador, porque o governador, ele pessoalmente, tem uma boa relação. Eu acho que o restante dos auxiliares não tinha esse entendimento. Os outros secretários. Os outros secretários de algumas pastas, né? Então, assim, quando você, por exemplo, no início do governo, você ia fazer uma tratativa na saúde, você nem era recebido. Mas depois isso foi mudando com o tempo. E todos os secretários que passaram lá, na minha visão, exerceram o seu papel de uma forma fundamental. Eu acho que o Marcos Dantas exerceu bem o papel. Eu acho que ele era o secretário que tinha mais autonomia, até por ser uma pessoa muito próxima ao governo, ao governador. O Igor Torkarski também exerceu o seu papel muito bem, esse já com pouca autonomia. E agora o Zé Flávio, que é um cara fantástico, passou pelo governo Roriz, né, como foi dito aqui, exerce seu papel também de uma forma brilhante, certo? Mas talvez esse com menos autonomia do que os outros, do que os 2 primeiros que eu disse aqui inicialmente. Mas eu acredito que a responsabilidade não passa pelos secretários adjuntos, né, nesse caso, de relações institucionais, não. Cabe, na minha visão, alguns auxiliares do governador, os outros secretários, é que causavam essa relação. E aí, essa relação
se deu muito pela visão que o ex-chefe da Casa Civil tinha. O senhor fala do Hélio Dói. Isso, ele tinha em relação aos parlamentares. E isso acabava, em tese, contaminando o restante do grupo, né? Não a visão que o governador tinha. O governador, na minha visão, sempre teve uma relação excelente com os parlamentares. E excelente que eu falo, uma relação franca, verdadeira. Ele dizia não quando tinha que dizer não e falava sim quando dava para fazer, certo? Agora, a visão de rechaçar, de criminalizar a Câmara, muitas vezes se passou dessa visão do ex-chefe da Casa Civil, que esse mudou um pouco depois que o Sérgio Sampaio assumiu. Inclusive o senhor citou aí a saúde era ocupada pelo João Batista, que era indicado do ex-chefe da Casa Civil, do Hélio Dói. Aquele período ali, quando os deputados iam conversar com o secretário de saúde, né, às vezes ia visitar alguma cidade, né, via algum hospital que estava em situação degradante, o senhor, naquele período ali foi o período mais difícil então, né? Foi mais difícil e não era atendido pelo secretário de saúde. E não era atendido. Não era. Voltava para atender assessor e tal, enfim. E muitas vezes a gente acabava tentando ser atendido pelo secretário, até mesmo para buscar uma solução, mas o secretário não atendia a gente, demorava. E depois, com o tempo, foi mudando, né? Com o Fábio Goldin melhorou muito, né? E com o Humberto também. Mas é isso que eu estou falando. Eu acredito que a relação se dá, principalmente a relação ruim se deu por causa dos seus auxiliares. Os auxiliares do governador. E, deputado, o senhor está no seu primeiro mandato, né, em si, na Câmara Legislativa. O senhor encontrou, assim, aquilo que o senhor projetava quando o senhor venceu a eleição, qual foi a dificuldade, assim, que o senhor encontrou mais, assim, para exercer esse mandato? Eu já vi deputado reclamando em off para mim que é muito difícil, às vezes vai na cidade, às vezes visita, né, em si as cidades, os eleitores cobram, né, às vezes assim, o emprego, eu tô precisando, tal, é difícil. Ele falou assim, Fred, um deputado é como se fosse um vereador, né, mesmo diante do povo. E o senhor encontrou muito essas dificuldades, assim, essas cobranças. A gente sabe que o Brasil está passando por um período econômico muito difícil e o que Brasília, consequentemente, também vem passando, né? Porque é a capital do país. O senhor encontrou muito essas cobranças nesse período? Olha, cobrança a gente sempre tem, principalmente nessa questão do emprego, né? E a minha resposta é simples, olha, eu não posso te dar um emprego porque eu não sou empresário, né? Mas o que a gente pode é encaminhar seu currículo para a Agência do Trabalhador, que é o órgão do governo que intermedia essas vagas de trabalho. Mas assim, aquilo que nós propomos na nossa campanha, a gente conseguiu, graças a Deus, cumprir 100%. Nossa principal bandeira é a defesa da família. Eu acredito que a gente defendeu bem os nossos princípios, os nossos valores. Conseguimos no início do mandato derrubar e tirar a questão da ideologia de gênero do Plano Distrital de Educação. Conseguimos, combatamos aí com a CPI da pedofilia, combatendo a pedofilia, que é um mal que tem assolado a nossa sociedade, né, principalmente fazendo a conscientização e também, obviamente, agindo de forma coercitiva com quem pratica esse crime. Nós conseguimos derrubar algumas leis e alguns decretos que afrontavam diretamente o direito da família tradicional. Não estou querendo dizer que você vai tirar direitos, mas afronta o direito da família tradicional. Enfim, conseguimos algumas conquistas. E outro projeto que nós propomos na campanha e executamos muito bem foi o Gabinete Itinerante. O nosso Gabinete Itinerante, nós conseguimos rodar durante o mandato 9 cidades, atendemos mais de 50 mil pessoas, certo? Diretamente, o nosso gabinete batendo de porta em porta, eu estando na rua junto com a nossa equipe. Nós atendemos aí mais de 50 mil pessoas, conseguimos aí encaminhar todas as solicitações, mas infelizmente, por causa do governo, né, talvez a morosidade de alguns auxiliares do governo, algumas demandas não puderam ser atendidas. Mas o papel do deputado, que é fazer a intermediação, nós fizemos em todas as cidades que nós rodamos, fizemos o gabinete itinerante. 19 horas e 24 minutos, deputado, o senhor falou aí da ideologia de gênero. O senhor acha que ela está mais relacionada à esquerda ou ela é apartidária? O senhor enxerga isso? Não, ela é, na realidade, ela é uma ideologia da esquerda. Quem criou essa questão da ideologia de gênero foi Trotsky, certo? Trotsky coloca muito bem que para que se pudesse controlar uma sociedade é necessário que se destrua a família tradicional. Então isso é uma ideologia que é apadrinhada
pelos movimentos de esquerda, e aí digo mais, todos os manifestos dos partidos de esquerda, do PT ao PCO, todos eles valorizam a questão da ideologia de gênero. Inclusive o partido do atual governador Rodrigo Hollenberg, o PSB. Todos os partidos de esquerda, eles enfatizam... PSDB o senhor também colocaria nessa PSDB é centro-esquerda, então eu centro-esquerda, eu também colocaria, por ele ser social-democrata, eu também colocaria nessa questão. Até porque ele defende também alguns parlamentares, ele não defende tão abertamente, mas defende a questão da implantação da ideologia de gênero, ou, na realidade, se omite na defesa da família tradicional, que é uma coisa que nós, particularmente o meu mandato, tem compromisso em defender na Câmara Legislativa, que é, sim, a família tradicional. E muitos de oposição à minha posição, oposição à minha posição, né, dizem que isso é um fundamentalismo. Ora, se defender a família tradicional é ser fundamentalista, então eu sou fundamentalista. Eu acho assim que o que tem que se respeitar é só os direitos individuais, né, em si. Direito, só que você não pode pegar uma ideologia e querer enfiar ela goela abaixo, né, em si das pessoas, e essa ideologia vá contra outra ideologia que é a questão... Ideologia não, que é a questão da família tradicional, como o senhor disse. Olha, eu acho... o Clodovil, o falecido Clodovil, né, o ex-deputado, eu achava ele assim de uma inteligência ímpar. Eu já vi uma frase dele sobre isso aí, que querer destruir essa questão da família tradicional aí é um besterol, ele falava. É mais ou menos nessas palavras que ele quis dizer, né, em si, que se quer um besterol. E ali na Câmara a gente tem a bancada evangélica, né, e o senhor faz parte... Eu sou presidente da frente. Presidente da frente, da frente ali da bancada evangélica. E o que o senhor vê com relação à descriminalização das drogas, que também é outro assunto que gera polêmica, e a gente citou o PSDB, a gente tem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que levanta essa bandeira, né, da descriminalização das drogas de norte a sul, leste a oeste aí no país. Por isso que eu acho que não dá para se acreditar que o PSDB é um partido de direita, né, um partido de centro-esquerda. Olha, em relação à descriminalização das drogas, eu tenho a seguinte posição. Se uma droga, entre aspas, ela puder salvar uma vida, por que não legalizá-la? Agora, o que não dá é para você colocar todo mundo no mesmo balaio. E aí eu vou deixar uma opinião bem... Pode ser polêmica, mas é a minha opinião. A partir do momento em que se descriminalizou o usuário de droga, tratou o usuário como problema, entre aspas, de saúde pública, nós tivemos aí a proliferação de pequenos traficantes. Porque é o seguinte... Hoje, se qualquer pessoa for pego com 3 papelotes de maconha, com 3 papelotes de cocaína, com qualquer coisa, com uma pequena quantidade, ele nem vai preso. Você prende lá, faz uma ocorrênciazinha, acabou. Eu também não acredito que encarcerar resolve, mas a pena pode ser uma pena alternativa. Por exemplo, por que um usuário de drogas, se for pego usando drogas, ele não pode prestar um serviço comunitário? Ele não pode, por exemplo, prestar um serviço comunitário numa escola? Ele não pode pintar um meio-fio, ele não pode cortar uma grama, ele não pode arrumar a cerca de uma escola. Por que não? Certo? Porque ao invés de você encarcerar, que eu também acho que o usuário não deve ser encarcerado, mas nós temos penas alternativas. E não é só pagar a cesta básica não, porque pagar a cesta básica, isso aí qualquer um faz. Certo? Agora, por que não que esse usuário ele não paga uma multa? Por que ele não pode ser obrigado a frequentar uma instituição de recuperação de drogados? Não, se pega, ele é usuário, tem que tratar ele como santo e é liberado. Me desculpe, vamos parar de hipocrisia. Esses, entre aspas, pseudos usuários são pequenos traficantes, são aviãozinhos que são utilizados para vender, para proliferar. Então, ou a gente trata a política de combate às drogas com seriedade, quando eu falo seriedade, é dessa forma, é criminalizar o usuário sim. Ele vai ter que pagar uma multa, ele vai ter que prestar serviço para a comunidade, não encarcerar. Quem tem que encarcerar é o traficante. Agora, que ele tem que ser penalizado de alguma forma, tem que ser penalizado. Porque a lógica é simples. Só existe demanda, só existe mercado, porque tem demanda. Só existe droga, só existe quem vende droga, porque tem alguém que compra.
Concordo plenamente com o senhor. Deputado Delmácio, eu quero aqui agradecer. A gente já está 19 horas e 30 minutos, já chegamos já ao nosso tempo aqui. Se eu ultrapassar aqui o Idovan, vai vir com a guilhotina e truque na minha cabeça. Então, deputado, eu quero aqui agradecer a sua presença, viu? Por ter também disponibilizado um tempo aí da sua agenda, né? Para estar aqui conosco. E deixar aqui também as portas da rádio abertas para o senhor, para o Júlio César, para o Vanderlei Tavares também. Olha, quero agradecer ao convite, viu, Fred? Muito obrigado. Agradecer o nosso diretor executivo aí, o Idovan, certo? Obrigado aí pelo tempo. E olha, dizer que o nosso mandato está à disposição da sociedade e estamos aqui para servir Brasília e servir também a cada cidadão brasileiro. Obrigado, deputado. Foi um prazer imenso ter você, ouvinte, conosco até agora. Lembrando que estarei aqui novamente na próxima segunda, no mesmo horário, das 18 horas às 19h30. Fique ligado na programação da rádio. Tenha uma ótima semana. Tchau, gente. Você acabou de ouvir o programa Ping Pong. Agradecemos a audiência e não perca a próxima edição, toda segunda, a partir das 18 horas, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte.